Vamos para a nossa aula de hoje. Hora de investigar, das páginas 18, 19, 20 e 21. Meus amores, hoje a gente vai começar com uma novidade aí, tá? Bem facinho. Vou começar explicando na apostila e depois vocês precisam fazer uma anotação no caderno de matemática de vocês, tá? Então vamos lá. Na página 18, Hora de Investigar diz assim: Sebastião e Diego são amigos desde pequenos, moram no condomínio Harmonia e frequentam a mesma escola. Em uma aula de matemática, a professora propôs uma aula diferente na quadra esportiva da escola. Então, ela diz assim: cada aluno da dupla formada por Diego e Sebastião deve se posicionar em uma das linhas retas, marcadas lateralmente na quadra, e caminhar em percurso reto por toda a sua extensão. Olha só, observe as linhas retas, a direção e o sentido dos percursos dos alunos. Então, pessoal, percebam aqui no vídeo ou olhem aí na apostilinha de vocês a posição do Diego, tá? E a posição do Sebastião na quadra, tá bom? E a setinha, ó, tá indicando a direção que eles têm que caminhar, tá? Por enquanto é só observação mesmo. Agora, lá na página 19, a professora diz assim: agora, cada aluno da dupla poderá posicionar-se em qualquer uma das linhas retas traçadas na quadra. Com este outro pedido da professora, os posicionamentos dos garotos mudaram. Veja-os abaixo. Então, olha a posição dos meninos agora, tá? O Diego agora está na outra ponta lá. E o Sebastião, ele veio aqui nessa linha do meio da quadra, tá bom? E os dois aqui, ó, tem a setinha indicando a direção que eles estão andando. Página 20. Observe cada um dos experimentos novamente e responda as perguntas abaixo. Então, pessoal, para poder responder essas perguntinhas, qualquer coisa vocês voltem lá na página 18 e 19 para ver a posição e a direção que os meninos estavam andando, tá? Lá na quadra. Então, a primeira bolinha está falando assim: no primeiro experimento, os garotos andam em linha reta, lado a lado, e não mudam de direção. Nesse percurso, em algum momento, eles se encontrarão? Justifique sua resposta. Então, olha só, vocês vão olhar lá na página 18, tá? A posição dos meninos e vai imaginar eles andando. E vai responder essa perguntinha: será que em algum momento eles se encontrarão? Né? Eles vão se encontrar? Sim, não. Por quê? Esse porquê é o justifique a sua resposta, tá? Agora a segunda bolinha, ó. De acordo com o segundo experimento, agora o da página 19, a possibilidade dos garotos em seus percursos retos se encontrarem? Justifique a sua resposta. Então, vocês vão pensar lá, o Diego caminhando e o Sebastião caminhando. Será que em algum momento também eles vão se encontrar? Por quê? Tá? Então, coloquem aí o que vocês acham, de acordo com os desenhos que vocês vão estar observando lá na página 18 e 19, e justifique a sua resposta, tá? Justificar a sua resposta é dizer o porquê que isso vai acontecer ou não vai acontecer. Agora a terceira bolinha. Considere que na superfície plana é no chão, tá? Do terreno da quadra, as linhas retas do primeiro experimento sejam prolongadas. Nesse caso, os garotos poderiam assim se encontrar? Justifique a sua resposta. Então, agora a gente vai pensar na quadra, tá? Mas a gente vai prolongar o caminho da quadra, né? Não até onde ela acaba ali na linha vermelha. Se a gente continuasse prolongando, fizesse uma linha a partir da onde ela cabe, continuasse para frente, será que em algum momento ainda, mesmo prolongando esse caminho,
os meninos eles iriam se encontrar? Pensem, respondam e também justifiquem a sua resposta. E na última bolinha, e prolongando as linhas retas no segundo experimento. Nesse caso, os garotos poderiam se encontrar? Justifique a sua resposta. Então, pessoal, lá do segundo experimento, da página 19 também, se a gente prolongasse a linha branca agora do meio da quadra, que é onde o Sebastião está, e a linha do Diego, tá? A linha vermelha que ele tá, na verdade ele tá andando na linha branca, né? Aqui em cima tá também com o contorno vermelho. Se prolongasse ali, será que em algum momento eles iriam se encontrar, tá? Então, também pensem aí, respondam e não se esqueçam de justificar a resposta. Amores, agora na página 21 tem uma explicação de tudo isso, tá? Que a Pro vai falar para vocês aqui agora. Depois vocês também deem mais uma lida aí na apostila de vocês, para vocês entenderem bem isso daí, tá? E em seguida eu vou dar mais alguma explicação bem resumida para também vocês estarem anotando no caderno, tá? Então vamos lá, prestando bastante atenção. Olha o que a professora está falando. Agora, vamos falar um pouco das linhas retas que acabamos de ver traçadas na superfície plana da quadra esportiva. Então, tem aí de novo ó, o desenho da quadra, né? Com os meninos e está explicando aqui do lado no quadro azul. Vamos ver. Os percursos retos dos garotos representam retas ou partes de retas, que é chamado ó, de segmentos de retas. Quando exploramos um campo chamado geometria plana. Então, é isso que a gente está estudando nessa hora de investigar. É um pouquinho de geometria, tá? Geometria é uma parte da matemática. Nesse caso, a gente está falando de geometria plana, que é no plano, que é no chão, na parede, na mesa. E está falando agora assim também, ó. Nessa geometria, essas linhas retas prolongam-se indefinidamente nos dois sentidos. E quando queremos representar apenas uma parte delas, identificamos o que se chama segmento de reta. Então, olha só, tem as linhas retas, que elas não têm começo e nem fim, elas são infinitas, tá? E tem o segmento de reta, que é um pedaço dessa linha reta. Então, nesse segmento de reta, ela tem começo, tá? Mas no caso, ela não vai ter fim, tá certo? Continuando aí, ó. Percursos retos separados por uma distância constante representam linhas retas paralelas, ver acima. Então, percebam agora aqui, ó, ou aí na apostilinha de vocês, que eles, né, desenharam aqui, ó, duas linhas azuis, né, na posição da onde o Diego estava andando e do Sebastião. Ele está dizendo que essas duas linhas aqui, ó, ela é chamada de retas paralelas, tá? Quando tá uma do lado da outra, é chamada de retas paralelas. À direita, agora a segunda posição dos meninos aqui, ó. As linhas retas marcadas em azul foram prolongadas e, ao se cruzarem, formaram 4 ângulos de 90 graus, que é chamado de ângulos retos. Então, olha só, quando foi prolongada agora a linha aqui azul do Diego e do Sebastião, aqui nessa posição, ó, onde a Pro está mostrando com o mouse, formou 4 ângulos, tá? 4 ângulos de 90 graus, que a gente chama de ângulo reto, tá vendo? Ó, tá bem retinho aqui e forma os ângulos retos de 90 graus em cada ladinho aqui. E ele tá falando, ó, aprenda com o professor a construir um aparelhinho para medir ângulos retos e assinale-os no desenho ao lado. Essas linhas azuis representam retas perpendiculares. Então, é isso que eu quero que vocês prestem mais atenção, tá? Aqui, nesse primeiro desenho, não formou ângulo, não se cruzaram, ficou uma linha do lado da outra. Esse aqui é chamado de retas paralelas. Nesse segundo caso, o que aconteceu? Elas se cruzaram, né? Como se tivesse formado
uma cruz. Então, essas duas setas, elas são chamadas de retas perpendiculares, tá? Olha o que a professora está falando. Qual é o movimento que Diego precisa fazer para percorrer o caminho de Sebastião? Aí, pessoal, essa perguntinha vocês podem responder no caderno, porque eu acredito que aí na apostila de vocês não tem espaço, tá? Pessoal, agora a parte que a Prof falou que vocês precisam anotar no caderno, só para ficar um pouco mais simplificado, tá? Então, ó, um resuminho. Retas paralelas. Então, pega uma reguinha e desenha, ó, as retas paralelas, tá? Que é uma do ladinho do outro. Só que elas podem estar nessa posição aqui, na horizontal, ou também elas podem estar assim, ó, na vertical. Qual é o importante das retas paralelas? Que elas nunca vão se cruzar, tá? Elas nunca vão se encontrar, elas sempre vão continuar uma do ladinho da outra, tá? E também anotem aí no caderninho de vocês sobre as retas perpendiculares. Olha só, a reta perpendicular, que nem a Pro falou para vocês, parece que elas formam uma cruz, tá? Que é aqui, ó, nesse meinho aqui, que forma os ângulos retos de 90 graus. Então, percebam, ó, que tá retinho, tá? Então, por isso que vocês precisam estar fazendo com régua aí no caderno de vocês. Meus amores, por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês anotem aí, a gente conversa na aula online ou me mandem alguma mensagem, mas não fiquem com dúvida, tá bom? Então é isso, até a nossa aula de sexta-feira agora. Um beijo!